minha família de propriedade exclusiva de Deus. Mais um tema impactante para nós desfrutarmos. Veja como, quando falamos do livro histórico chamado Bíblia, mole com a fé e com a crença de milhares de seres humanos. Para vocês que caem de paraquedas aqui no meu canal, eu não discuto nem fé e nem crença. Vamos de conhecimento. Evangélico e diabo, tem diferença, meu amado irmão Christian? Claro que não, ambos são os mesmos. Mas como assim, meu irmão Christian? Evangélico não prega a palavra de Deus. Não, meus queridos, evangélicos são contra a palavra de Deus. E vou lhe mostrar na própria Bíblia que eles usam. Vamos lá. Vamos começar com as cartas aos Romanos 6, versos 3. Acompanhe comigo. Ou não sabes que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Meus queridos, olha só, mostra essa passagem para os evangélicos. Eles negam essa existência, não aceitam, são contra a própria Bíblia que eles usam, preferem se fingir de judeu e praticar uma obra morta. Não aceita a própria Bíblia, se opondo aos desígnios de Deus. São carnais. Vejam, acompanhem comigo. Hebreus, capítulo 6, verso de 1 ao 3. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Não lançamos de novo o fundamento de quê? De arrependimento. Olha só, aqui está se referindo ao fundamento de arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. É o ensinamento sobre batismo, imposição de mãos e sobre ressurreição de mortos e juízo eterno. É isso faremos se Deus o permitir. Vejam que eles nem respeitam a Deus e continuam a batizar o povo em águas. Acompanhe comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 4. Acompanhe comigo. Então Paulo lhe explicou, meus queridos, o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento, uma obra morta, mas eles fazem até o dia de hoje, se opondo, dizendo que a água é mais forte do que o sangue que foi derramado naquela cruz do Calvário. Eles o negam o sacrifício de Jesus, meus queridos, amados irmãos. Vamos lá, acompanhem comigo na carta de Hebreus 10, verso 12. Acompanhem comigo. Jesus, porém, depois de ter oferecido, preste bastante atenção, para sempre um único sacrifício pelos pecados, se sentou à direita de Deus. Vejam que estou lendo a própria Bíblia que os evangélicos usam e negam. Vejam no versículo 17. E depois ele disse: nunca mais me lembrarei dos seus pecados ou das suas maldades. Assim, uma vez que todas estas coisas são perdoadas, não há mais necessidade de se oferecer sacrifício pelos pecados. Mudou alguma coisa? Não. Os evangélicos continuam dando força a essas práticas, se opondo contra a própria palavra que eles pregam. Está
está clareando, meus amados, a sua mente. Como os evangélicos se opõem e negam a existência dessa palavra. Mas, meu irmão Christian, o diabo fica onde nessa história? Vamos lá, meus amados. Diabo, do latim diabolos, por sua vez, originado, entendido como negador, caluniador, opositor ou acusador, aquele que nega. Chamado em português, diabo. Veja que não há diferença entre o evangélico e o diabo. Ambos são opositores de Cristo. Vamos para mais um fato, que os evangélicos negam essa existência. Vejam em Filipenses 3, verso 17. Acompanhem plenamente comigo. Irmãos, sigam unidos os seus exemplos e observe os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigo da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Essa passagem de Filipenses 3, verso 19, meus queridos, me lembra uma passagem que Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, falou aos fariseus no batismo de João. É da terra ou do céu? Mas uma existência que os evangélicos negam. Resumindo essa mensagem, meus queridos. Evangélico e diabo andam lado a lado, sempre se opondo aos desígnios de Deus. São carnais, não entendendo o sacrifício da cruz de Cristo. Lembrando, o diabo é a própria natureza humana. Todos que se opõem ou negam a palavra é chamado de diabo. Muito obrigado pelo carinho, que essa palavra corra e liberte os nossos irmãos desses homens cruéis que vêm manipulando, meus amados, e matando espiritualmente os nossos